Oi, tudo bem? Vamos para mais uma pintura de paisagem. Nessa tela que eu faço, primeiro eu gosto de passar uma lixa fina, levemente. Agora eu começo a riscar a minha paisagem. Eu começo a pintar com essa trincha. Quando a gente compra, ela vem maior. Eu cortei, deixei aproximadamente 1,5 cm. Se você deseja saber mais, eu vou deixar mais detalhes na descrição, embaixo do vídeo. Então eu começo a pintar com esse azul, esse é o azul cerúleo. Eu misturei também com um pouco de azul celeste. Você pode usar também um azul parecido, ou até mesmo só azul celeste. Antes do azul secar, eu já ponho o branco para fazer essa mistura. Agora eu vou pôr só branco, porque o pincel já está com azul, e vou deixando mais claro. Agora eu faço aqui uma mistura, ponho um pouco de rosa, um pouco de branco e também um pouco de azul. E começo a pintar as montanhas. Agora, antes dessa cor secar, eu já venho com o branco, deixo mais claro aqui em cima e vou misturando. Você também tenta seguir esses movimentos que eu estou fazendo do pincel.
Eu já lavei a minha trincha. Essa é uma trincha da Condor 1,5 de seda. E eu venho com esse verde musgo. Veja como eu estou pintando. Com a mesma trincha, ainda com tinta verde, eu ponho amarelo, ouro e também começo a pintar os matos. É com batidinhos leves, como vocês estão vendo, e vou espalhando também assim a tinta e fazendo esse efeito. Se a trincha não tiver mais com tinta verde, você pode pegar mais um pouco de verde e vai misturando, amarelo, ouro e vai misturando. Agora a gente pode pintar mais devagar. Vamos pintar uma árvore com esse pincel 14, pincel chanfrado de pelo. Eu gosto de pintar com ele para ir mais rápido, mas vocês podem também pintar com pincel fino, também dá certo. E esse é o preto cromático que eu fiz. Já tem vídeo aqui mostrando como eu fiz esse preto. Com o mesmo pincel sem lavar, eu ponho um pouco de marrom e pinto aqui uma cerca. Como eu já falei, pode ser também com um pincel fino.
Para quem está começando, deve ser até melhor. Agora eu venho com o pincel Língua de Gato número 24 de cerda natural e com a cor vinho eu começo a pintar essa árvore. Dessa vez eu resolvi pintar com a cor vinho, mas pode ser também uma cor parecida, púrpura, por exemplo. Agora com o pincel ainda com a cor vinho, eu ponho também um pouco de rosa e com batidinhos bem leve eu vou deixando algumas partes aqui mais clara, veja aí, procurando deixar mais claro a parte mais de cima da árvore.
Com o mesmo pincel sem lavar, eu vou pôr aqui só uma isca de branco, com o pincel ainda com o rosa. Eu coloquei também uma isca de branco e deixando um pouquinho mais claro só em alguns pontos. Esses últimos retoques também pode ser feito com um pincel fino, redondo, fino. Agora eu venho com o pincel leque e um pouco de verde musgo. Ponho aqui nos matos, veja aí como eu estou fazendo. Se não tem um pincel leque, tenta fazer com o pincel mesmo desses amarelo, de cerda natural. O pincel ainda com o verde musgo, eu misturo também com um pouco de amarelo limão e vou deixar esses matos um pouco mais claro. Só nas partes dos matos que eu mostro aqui no vídeo, onde eu estou pintando. Eu ponho também um pouco de branco nessa mistura de amarelo e deixo mais claro só em algumas partes dos matos.
Eu lavo o pincel e venho agora com a cor vinho e ponho aqui embaixo da árvore. Com o mesmo pincel sem lavar, eu ponho também um pouco de rosa, só bem levemente aqui mais fora da sombra da árvore. Com um pincel fino redondo, eu deixo um pouquinho mais claro a minha árvore com o marrom. Em seguida eu ponho também um pouquinho de branco, bem levemente, não precisa pôr muita tinta, só em um dos lados da árvore. Um pouquinho de marrom misturado com branco também aqui na cerca. Vamos pintar o balancinho. Essas cordas têm que ser bem finas. Eu misturo branco com rosa e posso dar um acabamento na árvore com esse pincel fino. E também aqui no chão, bem levemente. E assim eu termino a minha paisagem. Espero que tenham gostado. Eu vou deixar mais dicas para vocês embaixo do vídeo na descrição. Mais informações sobre os pincéis, as tintas. Abraço e até o próximo vídeo.